Olá galera, tudo bem? Aqui professor Cleito de Geografia, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós iremos ver a questão da qualidade de vida, a gestão pública e participação social. Ali na página 34 temos uma imagem que por si só já explica o que está ocorrendo e a participação pública. Será que realmente seria necessário as pessoas terem que recolher todo aquele lixo se nós tivéssemos um pingo de educação, respeito, preocupação com o meio ambiente? Então fica o pensamento aí, ali embaixo nós temos umas questõezinhas para vocês pensarem, refletirem e responderem, sempre que possível com auxílio de um responsável. Bom pessoal, já que estamos falando de ocupação urbana, temos que ver algumas das consequências e por que isso ocorre. Um dos principais motivos desse aumento da população nas grandes cidades, poderíamos começar citando o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída do homem do campo para a cidade. Por que isso ocorreu? Um dos principais fatores que nós poderíamos elencar é a modernização do campo. O que seria essa modernização do campo? Ao invés do trabalho braçal, com enxada, foice, o agricultor começou a comprar máquinas, tratores, acaba diminuindo a necessidade da mão de obra no campo, ou seja, o número de pessoas que seriam necessárias para produzir vai se extinguindo, pois as máquinas acabam ocupando esse espaço. E não tendo o que fazer no campo onde trabalhar, qual é a opção de muitas? Irem para as grandes cidades atrás de novas oportunidades, deixando para trás sua vida e muitas vezes tentando uma sorte melhor. Porém, aí vem toda uma questão, a pessoa trabalhou a vida inteira no campo, praticamente sem estudo, que tipo de oportunidade, que tipo de emprego ela vai conseguir nas grandes cidades? Só para se ter uma ideia de todo esse processo da saída do homem do campo, industrialização, aproximadamente 80% da população brasileira hoje vive nas cidades, o que acaba provocando mais impactos ambientais ainda nas cidades em áreas já extremamente povoadas. Ainda na página 35, no final da folha, nós temos dois itens lá destacados em amarelo, que são fatores extremamente importantes, principalmente o saneamento básico, que basicamente seria ter água potável de qualidade e um destino correto para o esgoto, que infelizmente não é o que ocorre na maioria das cidades. E logo abaixo nós temos a questão das ilhas de calor. O que seria uma ilha de calor, professor? Quanto maior a concentração de indústrias, de casas, de prédios, construções, asfalto, acabam se tornando mais aquecida aquela região central da cidade. Quando você acaba se afastando, indo para uma área mais rural, com menos construções, é muito perceptível que a temperatura cai. Então esse fenômeno nós chamamos de ilhas de calor, beleza? Bom pessoal, na página 36 nós temos ali uma atividade e vocês vão observar o gráfico que mostra essa relação da diminuição da população no campo e aumento nas cidades. E logo abaixo um mapa também relacionado a esta mudança ocorrida no Brasil. Na página 37 nós temos algumas questões ali relacionadas tanto ao gráfico quanto ao mapa. Então, volta, dá uma olhada no gráfico, olha o título, olha o que ele se refere e as informações contidas no mapa para vocês responderem as questões. Sempre que possível, tenha o auxílio de um adulto responsável para auxiliá-los nas respostas. Bom, pessoal, ali na página 38 nós temos o título Políticas Públicas. O que seriam essas políticas públicas? Na teoria, deveriam ser ideias, leis criadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, proteger o meio ambiente, mas a gente sabe que nem sempre é esse o objetivo principal, que é a qualidade de vida das pessoas e nem a preservação do meio em que nós vivemos. Logo abaixo ali nós temos um exemplo muito interessante do que se foi feito no intuito de resolver alguma dessas questões. Ainda na página 38 nós temos uma questão lá relacionada ao texto
E na página 39, dando continuidade às atividades, vocês irão responder as questões ali, dá uma olhadinha, dá uma lida no texto, caso necessário, e sempre que possível tem o auxílio de um responsável. Pessoal, na página 40 ali nós temos um texto para saber mais, para vocês se aprofundarem no assunto. Nós temos ali algumas informações muito importantes. Por exemplo, a questão do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida das pessoas, que leva em consideração a expectativa de vida, ou seja, quantos anos as pessoas vivem em média naquele país ou naquela cidade, o tempo de estudo, de escolaridade e a renda, ou seja, os valores médios dos salários recebidos. Tranquilo? Pessoal, para fazer as atividades a seguir, a 1 e a 2, vocês vão acessar o site do IBGE e seguir os passos ali. É bem simples para nós tirarmos algumas conclusões e responderem as questões abaixo, certo? Nesse caso, se possível, tenha o auxílio de um adulto responsável para auxiliá-los nas respostas. Já que estamos falando da questão da interferência humana no meio ambiente, nas cidades, o aumento da quantidade de pessoas nas cidades, outro problema bem cotidiano é a questão da mobilidade urbana. Ou seja, o deslocamento das pessoas de um local para o outro, principalmente em cidades de médio e grande porte. Como vocês podem observar na imagem ali de São Paulo, algumas décadas atrás, vocês vão perceber a alteração ocorrida. Então, na imagem 1 ali, lá em 1900, vamos fazer uma comparação com a imagem de 2010. Olha as alterações, olha a quantidade de veículos que nós temos circulando. Será que nossas cidades estão preparadas para todo esse aumento no fluxo de veículos, automóveis, caminhões, ônibus, enfim? E o suporte, será que não vai chegar uma hora que vai ser preciso parar e realmente repensar essa questão da mobilidade urbana, diminuir a quantidade de carro nas estradas, não só pela dificuldade de se locomover, mas também pela questão da poluição ambiental. Ainda na página 42, nós temos algumas questões relacionadas a esse problema da mobilidade urbana. Então, sempre que possível, tenha o auxílio de um responsável, de um adulto por perto para auxiliá-los. Bom, pessoal, na página 43, nós temos ali uma data muito importante, que é o Dia Mundial Sem Carro, dia 22 de setembro. E ali embaixo mostra algumas opções. Utilizar o transporte público, se locomover a pé, bicicleta, ônibus, ou seja, tentar tirar um pouco desses veículos das ruas para melhorar essa mobilidade, esse deslocamento entre os locais, entre as pessoas. E ali embaixo fica uma questãozinha, que tipo de atitude você tomaria no dia sem carro? Que tipo de transporte você utilizaria? Pessoal, na página 44, nós temos ali uma sugestão onde vocês irão fazer uma campanha para estimular a não utilização de veículos. Nós temos os passos ali explicando e como você deve fazer isso. Então, agora você é que vai produzir, vai fazer uma campanha estimulando as pessoas a deixarem o carro em casa. Caso haja necessidade, tem o auxílio de um adulto, um responsável, para vocês realizarem a atividade. Chegamos ali no banco de dados, que é uma revisão dos conteúdos que nós vimos até agora, relacionado aos impactos ambientais. Nas páginas 45 e 46, vocês vão responder as atividades com auxílio do responsável, um adulto, certo? Se precisar, volta, dá uma olhada nos textos, nas imagens, que vão auxiliá-los a responder. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula de Geografia. Desejo a todos bons estudos. Tchau!